Vamos com um assunto importante nesse momento, mais informações sobre os depoimentos sobre o caso do Banco Master, que acontecem em Brasília. A gente sabe que houve contradições nesses depoimentos do dono do Banco Master, do integrante, inclusive, do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, e acontece nesse momento a acariação, um momento em que essas informações ali vão ser colocadas para que sejam comparadas. Thaís Herédia, que tem todas as apurações sobre esse assunto, traz todos os detalhes para a gente. A acariação, como você já trouxe em apuração mais cedo, Thaís, então está acontecendo. Está acontecendo, mas a informação mais importante é que o Banco Central foi dispensado. O diretor do Banco Central foi dispensado. A apuração minha e também da Luísa Martins, a nossa analista em Brasília, que cobre o Supremo Tribunal Federal. As informações vão saindo, dão juntas aqui. O Banco Central, o diretor do Banco Central foi o último a fazer o depoimento e a acariação está acontecendo entre Daniel Vorcaro e Paulo Henrique da Costa. A Luísa Martins já tinha trazido a informação durante o Hora H que as contradições entre Vorcaro e Henrique da Costa já tinham aparecido. E confirmando, portanto, Juliana, como você disse, aquela leitura de que a acariação nunca tinha saído do jogo. A novidade agora é o Banco Central ter sido dispensado, porque desde o primeiro momento em que Dias Toffoli anuncia essa acariação com a participação do diretor do Banco Central, o susto e a incompreensão total foi geral, porque, afinal de contas, o ministro do STF estava colocando no mesmo patamar os suspeitos pelas fraudes e o supervisor, que é o diretor de fiscalização do Banco Central, mas mais do que isso, é a instituição Banco Central que tinha sido colocada nesse contexto. Hoje foi um dia desses depoimentos, também uma decisão de última hora de Dias Toffoli, num clima de tensão, esses depoimentos começam com um bate-boca leve ali entre advogados, todos os envolvidos, uma discussão sobre a participação do ministro Dias Toffoli com suas perguntas, né? As perguntas que o ministro Dias Toffoli enviou através do juiz auxiliar que ele destacou e designou para acompanhar os depoimentos e fazer as acariações e, portanto, a delegada da Polícia Federal fazendo as suas perguntas para depois encaminhar as perguntas feitas pelo ministro Dias Toffoli. E agora temos, então, essa informação minha e da Luísa Martins de que a acariação está acontecendo e o Banco Central foi dispensado, o que faz algum sentido, joga um pouco de água na fervura das incongruências e de toda a estranheza que a decisão de Dias Toffoli tinha causado. É isso, porque a gente estava trazendo essa análise mais cedo, né, sobre como colocar o Banco Central, você trouxe agora muito bem, como colocar o Banco Central nesse bojo, pode gerar, inclusive, questionamentos sobre essa instituição, né? E sobre o sistema bancário do Brasil. Então, tem esse questionamento e esse cuidado sendo tomado nesse momento, né? E esse é um ponto relevante para esse conflito que envolve várias instâncias, né, Thaís? Claro, e como eu venho dizendo aqui, o Banco Central faz supervisão bancária e já enfrentou casos espinhosos como esse do Master há muitos anos, né? Não é uma novidade. Ele tem o dever de prestar contas, ele tem o dever de fazer explicações sobre todo o processo à população, cabe questionamento, nada disso está em discussão. A questão aqui é a forma e a estranheza é sobre a forma que Dias Toffoli vem conduzindo esse processo desde o primeiro momento, desde o momento em que ele chama para si o processo, impõe um sigilo total, depois de ter andado num jatinho particular para ir ver jogo de futebol com advogados dos representantes, com advogados dos envolvidos pelo Master dentro do avião e toma todas as informações da CPMI que está acontecendo no Congresso Nacional do INSS, ou seja, marca a acariação, colocando o diretor do Banco Central no mesmo patamar que os investigados e agora nesse dia, de novo, né, em que havia uma apreensão enorme de como todo esse rito processual se daria, acontecem os depoimentos de Vorcaro em primeiro lugar, Paulo Henrique em segundo e o diretor do Banco Central, por último, sendo dispensado da acariação. Por mais que essa dispensa tenha colocado aí faça alguma lógica, né? Finalmente
coerente, faça alguma lógica nesse rito processual, nós estamos longe de acabar com a imprevisibilidade e com a incerteza sobre esse caso e a condução dele, Juliana. E até onde ele vai, quem ele implica exatamente, quem está envolvido nisso, enfim, é uma história muito comprida. Vamos continuar, né? Você já trazia essa possibilidade da história se desenrolar nesse dia movimentado até 11 da noite, né? Até meia-noite, e agora, então, acontecendo a cariação. Muito obrigada, Thaís Herédia. Qualquer novidade é só vir aqui no CNN. Daqui a pouquinho estou no WW. Então, hoje a gente aqui em esquema de plantão, a gente vai indo para lá e para cá. É isso. Obrigada.